Estamos aqui de volta respondendo questões da região centro-oeste do país. Vamos hoje para a questão número 2 do vestibular do meio do ano de 2023 da Universidade Estadual do Mato Grosso. Bora lá? Vamos lá. Tá descendo aqui, deixa eu subir. Vamos lá. Os coronavírus, COVID, são uma grande família viral que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais, que teve destaque em 2003 com a síndrome respiratória aguda grave, conhecida pela sigla em inglês SARS, ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV, cuja transmissão se dá por meio de ingestão ou aspiração de gotículas de saliva ou secreção nasal direta ou indiretamente de uma pessoa contaminada. Em 2020, essa família volta a ser notícia mundial a partir de centenas de novos casos confirmados na China e com vítimas fatais de um novo vírus chamado de 2019 nCoV, que a gente também chama de SARS-CoV-2. Em relação aos vírus, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui quais são as alternativas que o vestibular traz para a gente. Possui estrutura unicamente proteica de forma aberrante com capacidade infectante. B. Possui estrutura acelular, parasita intracelular obrigatório, que possui apenas um tipo de ácido nucleico e que utiliza a estrutura celular da célula hospedeira para sua reprodução. C. Possui estrutura unicelular nucleada, que apresenta estruturas intracelulares membranosas e um núcleo delimitado e que também apresenta uma parede celular constituída de quitina. D. Possui estrutura unicelular anucleada, que tem total ausência de estruturas intracelulares membranosas, mas pode se apresentar estruturas extracelulares como flagelos e fímbrias, e uma parede celular constituída de peptidoglicano. Possui estrutura unicelular nucleada, que apresenta estruturas intracelulares membranosas, núcleo delimitado e que também pode se apresentar estruturas extracelulares como flagelos e cílios. Primeira coisa que a gente precisa ter noção: vírus não é classificado nos reinos, na taxonomia de Linneu. Por quê? Porque ele não possui todas as condições necessárias para ser um ser vivo. Eu não vou entrar aqui na discussão se ele é ou não considerado, quem considera, quem deixa de considerar e tal, até porque eu já fiz vídeo no canal sobre isso, a gente tem aqui falando sobre os vírus. Mas o importante é dizer que, como ele não tem todas as características para ser considerado um ser vivo, uma dessas características que o falta é justamente a organização celular. Na E, na D e na C, a gente tem aqui como estrutura unicelular. Unicelular tem pelo menos uma célula, então a gente já elimina a C, a D e a E, porque os vírus não possuem célula. Agora a gente vai ficar entre a A e a B. Vamos lá ver as duas para entender qual delas é a correta. A. Possui estrutura unicamente proteica de forma aberrante com capacidade infectante. B. Possui estrutura acelular, parasita intracelular obrigatório, que possui apenas um tipo de ácido nucleico e que utiliza a estrutura celular da célula hospedeira para sua reprodução. É a gente pensar que o vírus, pensando numa forma bem básica, sem envelope, ele é o quê? Ele é um capsídeo formado por proteínas, até aí as duas ficam claras, e um material genético. Esse material genético ele pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Porém, apenas um deles, nunca, em hipótese alguma, os dois. Como ele precisa se reproduzir, ele precisa de um aparato metabólico para poder fazer a síntese proteica, que é a informação que está contida no material genético. Então, ele tem que usar uma célula hospedeira. Então, ele é intracelular, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório, certo? E aí, se a gente pegar essa simples definição de vírus, a gente vai perceber que a A não pode ser, até porque ele não é unicamente proteico, a gente tem aqui o material genético,
tá? Então, a única alternativa que nos cabe, a alternativa correta, é a alternativa B. Possui estrutura celular, parasita intracelular obrigatório, que possui apenas um tipo de ácido nucleico, que é DNA ou RNA, e que utiliza a estrutura celular da célula hospedeira para a sua reprodução. Achamos a nossa resposta.